Ora, estamos de volta então para mais um vídeo e mais uma unidade de armazenamento, que é uma das minhas opções, para além de me dar muito gosto, é uma das minhas opções. Neste momento tenho aqui o que? Tenho a Ticus N2810 e é a primeira máquina da Ticus que eu testo, da Ticus. Esta foi uma das dificuldades que eu tive em pronunciar o nome da Ticus, como se diz aqui em português, Tecus. Bem, avançando, senão a gente não sai daqui. Meus amigos, é uma unidade de Network Attached Storage, ou MANAS, como quiserem chamar, de duas baías, e o spoiler alert deste vídeo fica no sentido daqueles que andarem à procura no mercado de uma unidade NAS e que queiram uma coisa completamente silenciosa. Então esta máquina vocês podem colocar na lista. Nem sempre foi assim, desde que ela que chegou aqui a casa, nem sempre foi assim, mas hoje é totalmente silenciosa. E para mais informações ou mais detalhes, então estejam atentos ao vídeo. Vamos já de seguida para ele. Como sempre, espero que gostem e vejo daqui uns segundinhos. E aqui estamos nós com a Ticus N2810, uma NAS de dupla baía que conta com o CPU Dual Core Celeron N3050, 2 GB de RAM DDR3 e capaz de rodar conteúdo diretamente para a nossa TV até 4K. E em relação à nossa habitual e rápida experiência de unboxing, assim que abrimos a embalagem encontramos uma caixa com acessórios e a Ticus N2810. Dentro da caixa encontramos então um adaptador de corrente, um cabo RJ45, 2 conjuntos de chaves, alguns parafusos que eu não utilizei nenhum e a documentação habitual. E em termos de qualidade de construção, a unidade é sólida, toda metálica, que se parece com um mini computador de secretária, e aqui os únicos plásticos presentes são no bezel frontal e nas baías, que têm dois tipos de plástico diferentes, um preto piano brilhante e um outro preto mate nas baías. E no geral, em termos de construção, esta é uma unidade que está bem conseguida. E olhando agora de mais perto, à frente, encontramos então as duas baías para os discos, assim como um botão para ligar, desligar, os LEDs de atividade, uma porta USB 3.0 e as chaves incluídas permitem que possamos trancar as baías dos discos. Em ambos os lados apenas a caixa metálica, atrás uma ventoinha de 80mm, duas portas RJ45 Gigabit, uma saída HDMI, duas portas USB 3.0, uma porta serial e a entrada de corrente. E finalmente em baixo 4 pés de borracha com algum estilo e bem robustos. E em termos de teste vou utilizar dois discos WD-RED e, como habitual, o processo de montagem é bastante simples. Temos apenas que carregar no botão da baía para destravar e remover ambas as baías. Depois, utilizando então as patilhas existentes no tabuleiro, conseguimos colocar e prender os discos sem a necessidade de parafusos. Depois voltar a colocar as baías no sítio, pressionar as patilhas para trancar, carregar no botão de arranque e já está. Podemos então começar a utilizá-la. Depois bastou-me fazer o download da aplicação de inicialização e corrê-la, que me levou através de todas as opções necessárias e em alguns minutos eu tinha tudo configurado. A única coisa que levou mais tempo foi a primeira formatação dos discos, que levou cerca de hora e meia. E após cerca de uma semana, mais ou menos, a brincar com esta NAS, uma das preocupações que eu tinha era com o ruído da ventoinha, que não sendo mau de todo, também não era 100% perfeito. Eu conseguia ouvir ruído e, para aqueles que seguem o canal já há algum tempo, sabem que eu preciso de silêncio aqui no escritório. Agora, as boas notícias é que eu contactei o suporte e em algumas horas responderam com uma solução que passou por um update ao firmware, update este que me deu a opção de escolher entre 3 modos, sendo que um deles é completamente silencioso. Portanto, no auto ele vai correr de acordo com a temperatura da máquina, mas aqui a máquina vai sempre jogar pelo seguro e rodando a ventoinha sempre acima do necessário. Depois temos o nível máximo, que roda a cerca de 3.500 rotações por minuto, o que é bastante barulhento mesmo. O médio, que corre a 2.400 rotações por minuto e que ainda se ouve muito bem. E depois, então, o mínimo, que roda entre as 700 e as 1.000 rotações por minuto e é completamente silencioso. E aqui escusado será dizer que eu adoro esta última opção. Agora, quando se mexe na velocidade das ventoinhas, aparece uma preocupação, que são as temperaturas dos componentes. E aqui, em todos os testes que eu fiz, meus amigos, estamos mais que ok. Apenas para referência, o meu escritório normalmente está com uma temperatura ambiente de cerca de 26 graus Celsius e a N2810 em idle atinge cerca de 39 a 42 graus Celsius. Esforçando os discos em leitura
leitura e escrita por um período de mais ou menos de 40 minutos. A máquina consegue atingir um máximo de 49 graus, sendo que os discos não passam dos 41, 42. E a temperatura máxima que eu consegui atingir foi de 52 graus a correr conteúdo 4K durante cerca de 1 hora. Portanto, a conclusão aqui é simples: as temperaturas são mais que aceitáveis para este tipo de cenário, sendo que a máquina está completamente silenciosa. E um outro aspecto bastante importante para mim são os backups, obviamente, e aqui temos bastantes opções, começando pelos backups locais, que nos permitem fazer backup de pastas da NAS para a própria NAS ou então para um disco USB externo, que é como eu utilizo em todas as minhas máquinas. E aqui eu posso salientar que estou mais que satisfeito porque tem a opção de agendamento do backup e que está presente em todas as opções de backup desta unidade. Mas que no passado já vimos algumas máquinas sem esta capacidade. Daqui eu dizer que estou completamente satisfeito. Tem também os backups remotos que permitem o backup para outra NAS, o serviço R5 que permite com que esta seja utilizada como uma unidade de backup, a opção de cópia direta que permite copiar a partir de um disco inserido na porta USB frontal com apenas um clique e finalmente também a opção de backup para o serviço de cloud da Amazon S3. E em termos de velocidades consegui atingir tanto em RAID 1 como em RAID 0 cerca de 110 megabytes em leitura e escrita. E aqui, apesar de ser uma NAS, podemos também ligar diretamente à nossa TV e utilizá-la como Media Player. O comando à distância que vocês estão a ver no ecrã não está incluído e para aqueles que ponderam utilizar esta máquina como um Media Player, eu sugiro que deem uma espreita dela no vídeo que eu fiz comparativo de comandos. Em termos de reprodução de vídeo, utilizando o Kodi, consegui correr a minha biblioteca de filmes 1080, assim como as amostras que eu utilizo para testar outras máquinas como o Big Bug Bunny, Tears of Steel e Sintella T4K com os codecs H264 e H265 sem problemas nenhuns. Sendo que a única limitação que eu encontrei na máquina é que se estivermos a ver um filme e utilizarmos a NAS para ler ou escrever dados, então o filme vai ficar com paragens. No entanto, esta situação já era esperada. E agora, meus amigos, ainda antes de avançarmos para a conclusão, vou deixar-vos por alguns segundinhos com uma rápida overview ao dashboard. E a conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais foram então que é uma unidade completamente silenciosa, tem a opção de agendamento em todos os modos de backup, um suporte rápido, velocidades rápidas de leitura e escrita e finalmente pode ser utilizado como um Media Player. Por outro lado, nas coisas que eu gostei menos, até ao momento não encontrei nada que eu não gostasse. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, desta vez da NAS de Duas Bahias Ficus N2810. Espero que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.